Boa noite a todas e a todos. É uma satisfação imensa começar mais uma atividade em parceria entre a Escola Superior de Advocacia e a Comissão de Direito do Trabalho, tão bem coordenada e presidida pelo meu querido amigo Jorge Pinheiro Castelo. Hoje nós temos a grata satisfação, a grande honra de receber aqui o Dr. Túlio Tayano Afonso, que vai falar um pouco sobre sindicatos e os instrumentos de formalização. Eu queria só registrar mais uma vez que esse evento, além da participação presencial dos que vieram até aqui, a quem agradeço penhoradamente, ele está sendo transmitido pela internet e ficará disponível no portal da Comissão de Direito do Trabalho e nos portais da ESA, enfim, nos canais da ESA no YouTube. Sem maiores delongas, eu queria passar a palavra para o doutor Jorge Pinheiro Castelo para a sua saudação inicial, para nós, enfim, na sequência, começarmos a exposição. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer aqui o doutor Bolsinhas, né? Estamos aqui na ESA, mais uma parceria, mais um evento importante, com a oportunidade de ouvir aqui o doutor Túlio Tayano, que é professor, né, mestre doutor, especialista nessa questão sindical. Hoje a questão sindical tão relevante, né, depois da reforma, depois da questão do negociado legislado. Então teremos uma oportunidade ímpar de ouvir um expert no assunto para aprofundarmos e aprendermos mais um pouco aqui. Muito obrigado, doutor Bolsinhas, doutor Túlio. Doutor Túlio com a palavra, fique à vontade. Primeiramente, boa noite a todos e todas que se dispuseram a vir assistir esse tema, que é um tema que eu vou abordar daqui a alguns minutos, mas antes eu gostaria de agradecer ao professor Bolsinhas por essa iniciativa que está sendo feita em conjunto com a ESA e agradecer também o Dr. Jorge Castelo, presidente da Comissão Especial de Direito do Trabalho, por essa iniciativa conjunta. Espero que seja, a partir dessa iniciativa, nós tenhamos várias outras, porque os temas de direito do trabalho não são poucos e estão aí na agenda diária, cada dia ganhando mais importância. Eu gostaria de dar uma sugestão, professor. Vamos dissolver a mesa para não ficar de costas para vocês. Eu gostaria de conversar com o pessoal em pé, que eu acho que a gente fica um pouco mais, fica mais pessoal a nossa transmissão. E também dar boa noite aí para o pessoal da internet, que mais também aí por essa iniciativa, para atingir a advocacia aí no estado inteiro. O tema de hoje, que foi proposto, é a questão do sindicato, desde da sua criação até o seu registro. Na verdade, essa, na minha opinião, dentro das aulas de direito sindical, é a aula mais delicada de todas, porque ela é muito detalhada e, normalmente, pode ser que no meio do caminho o ouvinte se perca aí nas formalidades ministeriais, né? Então, não que seja difícil, mas é detalhe. É checklist, basicamente, e fazer um ato depois do outro, sem ultrapassar nenhum tipo sem fazer nenhum tipo de atalho, sem cortar nenhum tipo de caminho. Apenas uma observação, ao final, se tiver algum questionamento, a gente pode atender também a todo mundo nesse sentido, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, nós temos que estabelecer alguns conceitos primários dessa questão da formação de um sindicato, de um registro sindical. Primeira questão que vem à mente é o seguinte: e a unicidade sindical? Já tem sindicato de tudo, em todos os lugares. Unicidade sindical só pode um sindicato de uma determinada categoria, uma determinada base territorial. Então, notem, dificilmente um sindicato vai ser criado a partir do nada. Por quê? Porque eu ouso dizer que não existe nenhuma categoria, nenhum trabalhador que não esteja hoje representado por uma organização sindical. Então, basicamente, e isso é estatístico, é verdade, se você pegar o Diário Oficial vai comprovar, todos os sindicatos novos que são criados, ou eles são feitos por desmembramento ou dissociação. O que é a criação por desmembramento? Existe um sindicato de uma determinada categoria numa base territorial ampla,
e você cria um sindicato menor, desmembrando aquela base territorial. Vamos imaginar que existe um sindicato estadual, que representa os trabalhadores daquela categoria em todo o estado de São Paulo, e os trabalhadores de Campinas resolvem fazer um sindicato local. Pode? Pode, por desmembramento. Por que não vai ferir a unicidade sindical? Porque quando o sindicato novo de Campinas for criado, ele vai representar os trabalhadores de Campinas. E o sindicato estadual antigo, anterior, continua representando todo mundo, menos Campinas. Ele vai perder aquela base territorial de representação. Então isso é desmembramento, é você dividir base territorial. E dissociação? Dissociação é você dividir uma determinada categoria. E vamos ser bem prático, porque o conceito de categoria da CLT cabe tudo, como não cabe nada. Então, hoje, para ser bem prático e falar realmente a verdade, o que é categoria? É o que o Ministério do Trabalho fala que é. Ministério do Trabalho hoje não, né, gente? Desde o dia 1º de janeiro, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, categoria é o que o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai falar que é, e depois, se provocado, o Judiciário vai dizer que se é ou não é. Então, dissociação, você cria determinadas categorias. E aí nós temos um problema imenso. Por quê? Porque a imaginação humana ela é ilimitada. Então você pode falar, por exemplo, que professor de direito sindical não é a mesma categoria que professor de direito tributário. É uma tese. Enfim, eu sei que é um absurdo isso, mas só para a gente dramatizar o exemplo. Então vamos criar um sindicato de professor de direito do trabalho ou direito sindical, porque é mais específico. Vamos dividir a categoria de professor de direito. Podemos criar um sindicato dos professores em direito, porque ser professor de direito é igual a ser qualquer professor. Se a gente construir e dizer que é, tudo bem. Quando do antigo Ministério do Trabalho, eles tinham alguns critérios informais para definir o que era uma categoria. Eles aceitavam categorias se tivesse alguns requisitos. Por exemplo, tem regulamentação própria? Se tiver, é uma categoria, dá para dissociar. Ou tem especificidades regimentais ou legais que diferem de outra atividade? Eles aceitavam. Então, depois de 88, gente, nós não temos mais o quadro geral de categorias, que a CLT, inclusive, trazia no anexo do 577. Depois de 88, categoria era o que os trabalhadores diziam que era, e era o que o Ministério chancelava e o que o Judiciário também apreciava. Então, tudo para dizer que o conceito de categoria ele é muito vago. Então, dá para dividir a categoria? Dá. Existe o sindicato dos médicos. Vamos criar o sindicato dos médicos ortopedistas. E aí vamos construir que ser médico ortopedista é totalmente diferente, é mais específico do que ser médico. E por aí vai, gente. Os exemplos são horrorosos, eu sei, mas é para gente fixar. Então, todos os sindicatos hoje basicamente são criados ou está dividindo base territorial ou categoria, ok? Então, dessa maneira, a unicidade ela não é afetada. Dessa maneira, constitucionalmente falando, a criação está ok. Mas vamos partir para a criação propriamente dita. Então, vamos lá. O sindicato ele pode ser criado, ter dois pontos de partidas diferentes. Ou existe já uma associação de trabalhadores que resolve se transformar em sindicato, ou não existe nada e um grupo de trabalhadores se reúnem e resolvem criar um sindicato a partir do nada. Olha, estamos aqui na fábrica, tivemos uma ideia, queremos criar um sindicato. Ok? Ok. Então notem, normalmente pode partir desses dois pontos de partida. Vamos partir do mais amplo, que não existe nada, criar um sindicato a partir do nada, porque a gente faz toda a curva e fica mais tranquilo, mais completa a explanação. Tá? Então, notem, o sindicato ele parte de uma ideia. Só mais um único detalhe, sendo bem prático. Qual a natureza jurídica de um sindicato? Ela tem dupla natureza jurídica. O sindicato ele é uma associação civil comum, artigo 5º da Constituição mais Código Civil, com registro sindical, artigo 8º da Constituição. Certo? Com registro sindical, é um sindicato. Sem registro sindical, não é um sindicato. Então, mesmo quando ele tem registro sindical, ele continua tendo a sua natureza jurídica associativa que ele nunca deixou de perder.
Então o sindicato ele é uma associação civil comum, ponto, com registro sindical. E aí ele passa a ter todas as prerrogativas desse sindicato. Então é o que eu... Voltando um pouquinho, você pode ter 2 pontos de partida. E na verdade, quando você cria um sindicato, você faz essas 2 coisas. Você cria uma associação civil e em seguida solicita o registro sindical. Então são 2 momentos distintos que você pode fazer em 2 assembleias distintas, eu não recomendo, ou numa única assembleia. Você pode já fazer uma assembleia de criação, fundação e pedido de registro, já autoriza ali. Na verdade, gente, para você criar, se você for adotar o caminho mais longo, primeiro criar uma associação e depois um registro, solicitar, fazer uma outra assembleia para transformar em sindicato, para criar uma associação, praticamente formalidade nenhuma. E para criar, transformar em sindicato, você tem as formalidades da portaria hoje 501 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então notem, essa segunda assembleia ela é muito mais dramática do ponto de vista formal. Então notem, quando você vai fazer tudo numa única assembleia, você já faz tudo obedecendo a portaria, porque depois é só solicitar o registro sindical. Então se a gente for fazer 2 coisas diferentes, vai ter uma assembleia praticamente sem formalidade e uma segunda com todas as formalidades da portaria. Agora, vamos criar a partir do nada? Vamos fazer numa única assembleia? Vamos economizar tempo e energia? Vamos fazer tudo nos moldes da portaria ministerial. Ok? Então, vamos começar a partir de agora o procedimento propriamente dito, já obedecendo a portaria 501 do Ministério da Justiça. Porque aí depois é só pleitear o registro sindical e nós não vamos precisar de uma segunda assembleia com toda essa formalidade. Ok? Então, isso é um ponto. Uma observação que eu acho que cabe aqui agora. Antes dessa portaria 501, que foi publicada, ela é do dia 30 de abril de 2019, mas ela foi publicada no dia 1º de maio. Né? Quem regulava o registro sindical era a portaria 326 e antes dela a portaria 186. Então lá em 2008 nós tivemos a portaria 186, que regulava registro de sindicato, federação e confederação. Em 2013, nós tivemos a portaria 326, que passou a organizar o registro de sindicato. Por quê? Federação e confederação continuava sendo regida pela portaria 186. Tá? Então hoje, essas 2 portarias elas foram revogadas e hoje a portaria 501 ela cuida de registro de sindicato, de federação e de confederação. E basicamente, gente, assim, num panorama geral, eu diria para os senhores que não mudou muita coisa, não. Tá? A grande inovação, de verdade, foi a criação aí de um procedimento eletrônico. E de algumas coisas que a portaria traz, que no meu modo de ver não precisava. São coisas desnecessárias, porque a lei já traz, a lei já resolvia esse tipo de questão. Tá? Então hoje, se a gente for criar um sindicato a partir do nada, nós vamos fazer tudo numa única assembleia, criar uma associação, em sindicato, registro sindical. Ok? Pois bem, então temos uma ideia. O que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer quando você vai criar uma associação / sindicato é chamar uma assembleia. E como você chama a assembleia? Com a publicação do edital. Né? Então, quem publica o edital? Para não ficar uma coisa muito pesada para um único trabalhador fazer, normalmente, como é feito na prática? É feita uma comissão de 2, 3, 5 trabalhadores e essa comissão ela fica responsável pela publicação do edital. Tá? E aí esse edital, eu vou chegar nele já, o que ele precisa conter e vou explicar o porquê. Então, essas 2, 3, 5 pessoas nós chamamos de comissão pró-fundação do sindicato XYZ. Tá? O nome pouco importa. Pode ser comissão de fundação, pró-fundação. O nome pouco importa para essa comissão. O importante é que é um grupo de pessoas que tiveram uma ideia e aquelas pessoas ficaram responsáveis pela publicação do edital.
Eu já vou chegar num ponto referente a essas pessoas também, tá? Então, primeira coisa que o pessoal pergunta, o que precisa conter esse edital? Além de todos os requisitos de um edital, de uma assembleia, eu já vou trazer também alguns requisitos que estão espalhados aqui na portaria 501. Vou trazer de maneira um pouco mais sistematizada. E tudo isso que eu vou trazer, não é porque eu quero trazer, porque eu acho que deve ser assim, é porque está na portaria 501. E qual é o problema, gente, se a gente falhar em algum requisito formal? Hora que a gente solicitar o pedido de registro sindical, ele vai ser arquivado. E depois a gente vai ter que publicar outro edital, chamar outra assembleia aí de ratificação do pedido de registro sindical. Então, tem que fazer de novo. E não adianta achar que vai dar um jeitinho e vou cortar um caminho, não. Já vi registro sindical ser arquivado 3, 5 vezes, porque cortou o caminho. Não adianta. Não é difícil, é um checklist. Tá? É fazer item por item, na ponta do lápis, e esgotando os requisitos. Então, primeira coisa, gente, a comissão, o que ela vai fazer? Ela vai chamar a categoria, e aí é importante, o edital ele tem que descrever a categoria detalhadamente. E a partir da portaria 326 e também na portaria 501, expressões genéricas não são mais aceitas. Como assim expressões genéricas na descrição da categoria? Conexos, afins. Então, Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Rodoviário, Marítimo, Aeronáutico e afins. Essa expressão afins não é mais aceito para a criação de novas entidades sindicais. O pedido vai ser arquivado. Tá? Não tem o que fazer. Ah, mas vai ficar gigante a descrição da categoria. Não tem problema, vai ficar um pouquinho mais caro o edital. Mas tem que descrever detalhadamente a categoria. Então, o edital, por este edital, a comissão pró-fundação do sindicato convoca toda a categoria dos trabalhadores ou dos empregadores, pode ser um sindicato patronal também. Então, descreve detalhadamente a categoria. Convoca para quê, gente? Para a Assembleia Geral. E aqui, na verdade, nós temos 3 assembleias acontecendo numa só. Nessa assembleia vai ter 3 coisas. Vai acontecer 3 coisas. Primeiro, assembleia de fundação da entidade. Fundação, criação, transformação, se já existia entidade. Tá? Segundo, aprovação do estatuto. E terceiro, eleição e posse da diretoria, da primeira diretoria. Então, por esta assembleia, é convocada toda a categoria XYZ para quê? Para a assembleia de fundação, criação e aprovação do estatuto, que acontecerá no dia tal, local tal, hora tal. Doutores, aqui algumas armadilhas que nós devemos escapar de eventuais ações anulatórias. O dia, a hora e o local não podem ser escolhidos a dedo no sentido de esvaziar a assembleia. Ah, vou fazer a assembleia num horário que não... Vou fazer às 4 horas da manhã. Salvo se for de guarda noturno, não dá para você fazer uma assembleia às 4 horas da manhã. Tá? Ah, vou fazer a assembleia no 38º de um prédio numa salinha 3x3. Não dá. Vai... Facilmente uma ação anulatória que teria muito sucesso. Tá? Ou num lugar ermo, perigoso, que... Não. A assembleia ela tem que ser num horário compatível com a participação dos trabalhadores. Segundo, num dia equivalente, que não seja utilizado para esgotar. Vou fazer uma assembleia dia 25 de dezembro, dia 24 de dezembro, dia 31 de dezembro. Não. Então, pela razoabilidade, vamos escolher um dia, um horário e um local adequado onde possa receber todos os trabalhadores. Observação, onde pode ser feita a assembleia? Em qualquer município da base territorial. Desde que também não seja um lugar de difícil acesso. Ah, vou fazer um sindicato nacional, vou fazer uma assembleia no meio do... Não. Faz em alguma capital, em um local onde as pessoas podem chegar
de maneira normal e tranquila. Tá? Então, isso é muito importante porque esses pontos são que acabam dando mais ensejo a ações anulatórias de assembleia de criação de sindicato. Tá? Então, você já estabeleceu a categoria, estabeleceu o que vai acontecer, estabeleceu o local e a data, e é importante constar no edital também, gente, a base territorial pretendida. Tá? O que é a base territorial? O local que você vai representar. Ou é municipal, ou intermunicipal, mais de um município, ou estadual, ou interestadual ou nacional. Tem que descrever exatamente também a base territorial pretendida. Tá? Então, esse é um requisito que, se não tiver no edital, vai ter que fazer outra assembleia. Ok? Pois bem, você já descreveu a comissão, quem são as pessoas? Ainda não. Você trouxe a comissão, chamou a assembleia, convocou toda a categoria para fundar o sindicato, aprovar o estatuto e fazer eleição e posse. Descreveu a base territorial, deu o local deu o local e o horário, e o dia, certinho. Para que tudo isso, gente? O que vai ter que estar faltando nesse edital? A ordem do dia. E aqui você vai identificar numericamente, ou A, B ou C, ou por ponto e vírgula, o que vai acontecer nessa assembleia. Eu já falei o que vai acontecer, mas aqui eu acrescentaria mais um item. Então, primeiro ponto da pauta, fundação do sindicato tal. Segundo ponto, aprovação do estatuto. Terceiro ponto, eleição e posse da diretoria. E quarto ponto, autorizando que a primeira diretoria já possa pleitear perante as autoridades competentes o registro sindical. Então vai acontecer 4 coisas. Notem, não caiam na armadilha que muita gente cai, que é a seguinte: coloca lá na pauta da Assembleia, na ordem do dia, outros assuntos. Ou assuntos diversos. Por quê? Porque isso pode dar ensejo à ação anulatória. Aquilo que não está pautado nominalmente no edital, você pode discutir à vontade na Assembleia, mas você não pode deliberar, não pode votar. Por quê, gente? Pelo seguinte, o que confere legitimidade a uma Assembleia no Brasil não é o número de pessoas. Não é. Você pode ter uma base de 1 milhão de trabalhadores e ter 20 trabalhadores na Assembleia. Então, o que confere legitimidade à Assembleia no Brasil, não estou falando só de sindicato, não, qualquer Assembleia, não é o número de pessoas. Mas, sim, é a correta publicação dos editais. Porque, notem, quando você vai numa Assembleia, quando você não vai numa Assembleia, você passa uma procuração em branco para quem for decidir em seu nome. Então, notem, quando você pega o edital, você pondera lá nos assuntos que vai ser deliberado e ali você emite o juízo de valor se é importante para você comparecer ou não. Agora, se está lá outros assuntos, você não sabe o que vai ser deliberado ali. Então, aquilo que foi deliberado sem estar nominalmente pode ser passível de anulação, porque a pessoa não teve a oportunidade de emitir seu juízo de valor para saber se ela ia ou não na Assembleia. Então, qualquer Assembleia que deliberou qualquer coisa, Assembleia de condomínio, tá, gente? Que deliberou qualquer coisa ali nos outros assuntos sem estar expressamente descrito na pauta, uma açãozinha anulatória, gente, muito provavelmente essa ação terá sucesso. Tá? Então, tem que descrever detalhadamente o que vai acontecer nessa Assembleia. A ordem do dia, coloquem esses 4 pontos. Ok? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida por enquanto? Pois bem, então, o edital está pronto. Quem assina embaixo a data, né? Quem assina são os membros da comissão. Ok? Na portaria 326, tinha que ter a qualificação desses membros, inclusive com endereço. Na portaria nova, não mais. Tá? Então, só o nome completo da comissão, das pessoas integrantes dessa comissão. Agora não precisa mais a qualificação. Eu sempre coloco, porque eu prefiro pecar pelo excesso, e questão de edital, gente, é muito melhor pecar pelo excesso do que pela falta de algum item de alguma coisa. Tá? Pois bem,
Pronto, o edital está pronto. O que fazer? Temos que publicar. Então, inicialmente, vai ser publicado em 2 lugares. Inicialmente, tá? Primeiro, Diário Oficial da União, não é do Estado não, da União, e jornal de grande circulação na base pretendida. Ok? Então, inicialmente, 2 publicações, daqui a pouco vai ter um desdobramentozinho, mas eu chego lá já já. Então, Diário Oficial da União e jornal de grande circulação na base pretendida. Quanto tempo tem que ter de publicação entre... Quanto tempo tem que ter entre a publicação e a assembleia? Depende. Depende do quê? Da base territorial que eu estou pretendendo fazer o meu sindicato. Por quê? Pela portaria 501, se a base for municipal, intermunicipal ou estadual, a publicação tem que acontecer com pelo menos 20 dias de antecedência da assembleia. Tá? Então, base municipal, intermunicipal ou estadual, 20 dias. Se o nosso sindicato for de base interestadual ou nacional, a publicação tem que ser com, no mínimo, 45 dias de antecedência. Ok? Observações referentes ainda à publicação, que é o seguinte. Para fins de publicação, a portaria estabelece que, se a base for interestadual ou nacional, considera-se jornal de grande circulação aquele que circule na capital de cada unidade da federação que está compondo a base. Então, notem, se é um sindicato nacional, além do Diário Oficial, você tem que fazer uma publicação em jornal de cada capital, de cada estado mais Distrito Federal. Então, é um monte de publicação. Se for um sindicato interestadual, nos estados, na capital de cada estado, mais Diário Oficial. É um monte de publicação também. Tá? Outra coisa que a portaria 186 ela trazia grande problema, que era o seguinte, depois a portaria 326 corrigiu e a 501 também acertou, que é o seguinte, a portaria 186 falava que todas essas publicações tinham que ser concomitantes, ou seja, no mesmo dia. Imagine um sindicato de base nacional. Se em algum estado falhar a publicação, você tinha que publicar tudo de novo, gente. Por quê? Porque ia ser arquivado lá na frente. Tá? Então, a portaria, elas resolveram, a 326 e a 501 resolveram o problema. Por quê? Falou, olha, não precisa ser mais todos no mesmo dia. Mas, entre a primeira e a última, pode ter no máximo 5 dias. E todas dentro do prazo. Tá? De 45 dias. Então, hoje, as publicações não precisam ser no mesmo dia. Precisam estar dentro do prazo e precisam, entre a primeira e a última, ter no máximo 5 dias de diferença. Ok? Pois bem, gente, foram publicados os editais, bonitinho, tudo certinho. Chegou no dia da assembleia. Esse é um assunto que as pessoas o tornam muito polêmico, mas não tem polêmica nenhuma, gente. É até simples, mas na assembleia, às vezes, quem fala mais alto pode querer atropelar, mas o que é certo é certo. Vamos lá, gente. A primeira coisa que nós temos que estabelecer numa assembleia, antes que eu me esqueça, que é o seguinte. O pessoal fala, a assembleia é soberana. Não é. Ela é autônoma. Quem é soberano é o Estado. A assembleia ela se curva ao edital, ao estatuto, se houver, nesse caso não há ainda, e ao ordenamento jurídico. Então, aquela coisa que a assembleia soberana pode decidir qualquer coisa ali, não pode. Vamos inverter a pauta. Não, não vai. Ação anulatória, gente. Vamos evitar. Tá bom? Então, a assembleia ela tem autonomia. Não tem soberania. Ok? Isso é muito importante a gente. Eu já estou falando agora para que eu não caia, para que eu não esqueça isso, porque isso é uma coisa que toda assembleia alguém levanta isso. O que a plenária... Não. Curva ao estatuto, se houver, ao edital e ao ordenamento jurídico. Ok, gente? Então, quem tem soberania é só o Estado. Certo? Então, vamos lá. Chegou no dia da assembleia, o que deve estar preparado lá, gente? Um credenciamento. Para quê? Porque eu preciso
isso está expresso na portaria também, eu preciso de uma lista de presença que contenha o nome completo, o CPF e a assinatura dos presentes. Tá? Gente, se for fazer aquele livro preto clássico de assembleia, de assinatura, ok. Isso não é mais utilizado. Hoje a gente faz em folhas de sulfite soltas. Para quê? Todo mundo chega sempre meio em cima para credenciar todo mundo rapidamente. Então você solta 10 listas de presença para as pessoas assinarem. A portaria determina que cada folha dessa tenha um resumo do que vai acontecer na Assembleia. Para resolver o problema, o que eu oriento fazer? Eu pego o edital, copio e colo no cabeçalho da folha. E aí normalmente cabe de 8 a 10 assinaturas só por folha. Não tem problema, gente. Tá? Eu não preciso encher uma folha para começar a outra. Não, solta as folhas e vou precisar do nome completo, CPF e assinatura. Ok? Nesse momento, a mesa também ela pode verificar, e a gente aconselha que o faça, se a pessoa é da categoria ou da base territorial. Na Assembleia de Criação pode fazer isso? Pode. E se não for? Se não for, não entra. Se não for, não entra. Por quê? Porque discussões à parte, gente, o STF já decidiu. O sindicato hoje ele tem natureza jurídica de direito privado, ponto. Tem função pública, a gente sabe, mas natureza jurídica do sindicato, direito privado. Essa é uma reunião privada. Só entra quem é convocado. Fazendo uma analogia, vocês conseguem entrar numa assembleia de uma empresa se você não se enquadrar no destinatário do edital? Não. Então quem não for da categoria pode ser barrado? Pode. Pode. E se forçar? Chama a polícia. Ok? Então essa é uma informação muito importante. Só vai entrar na assembleia quem for da categoria. Agora, se vocês barrarem alguém que é da categoria, gente, aí também é passível de ação anulatória. Tá? Então, esse credenciamento é muito importante, deve ser feito de maneira completa, tá? E eu também recomendo que as pessoas deixem ali já o endereço, o telefone, porque serão já os primeiros sócios do sindicato. Ok? Então, fez o credenciamento, chegou previamente, a gente já prepara isso, chegou na hora da assembleia, gente. Nesse momento, é o momento mais delicado de todos. O que vai acontecer? Se estiverem presentes, lembra os 3 da comissão que assinaram o edital? Eles vão no horário marcado. E aqui não tem primeira e segunda convocação. Por que não? Porque não tem estatuto. Aqui já é de primeira. No horário marcado, começa. Eles vão pedir a palavra e aí vão pegar o microfone ou vão iniciar a reunião. E o primeiro ato deles é eleger o presidente da mesa e o secretário da mesa. Ou o presidente da Assembleia e o secretário da Assembleia. De maneira informal. Gente, quem quer presidir a Assembleia? Tem quantos candidatos? 2. Vem à frente. Quem vota no fulano? Quem vota? Fulano vai ser o presidente. Quem vai ser o secretário? A mesma coisa. Tá? Então, o que o presidente faz? Ele é a autoridade máxima na Assembleia. Ele vai conduzir a Assembleia. Ele tem esse poder. Ele deve fazer. E o secretário? Basicamente, ele fica responsável por tomar nota do que for decidido na Assembleia, do que acontecer na Assembleia, para confeccionar a ata. E eu recomendo que isso seja feito em tempo real, sempre que possível. Tá? Nessas assembleias de criação de entidades sindicais. Já vai fazendo ali e no final vocês vão entender o porquê. Então, tem essa dupla função. Então, eleito o presidente, ele vai pegar a palavra, vai ler o edital e vai declarar abertos os trabalhos. E aí vai para o primeiro ponto da pauta, que é a fundação da entidade sindical. Ele vai tecer algumas palavras a respeito, normalmente a favor, mas ele pode ser contra também. Tá? E uma coisa muito importante, qualquer um dos presentes tem direito à voz. Todos que quiserem falar, se manifestar, terão esse direito sob pena da Assembleia poder ser anulada. Ah, mas tem 1000 pessoas querendo falar.
A mesa chama para si a ordem, estabelece que cada um vai poder falar uma única vez, um limite máximo de 2 ou 3 minutos. Fim. Fim. O importante é que a pessoa tenha a oportunidade de falar pelo menos uma vez. Tá? E é importante que isso pode ser limitado, sim. O que não pode acontecer é ela não poder falar. Todo mundo falou, tem alguma dúvida? Vamos à votação. E aí, a votação aqui vai ser A ou B, né, gente? Quem é a favor da criação do sindicato, tal, categoria tal, ergue o braço. Gente, não caiam na seguinte armadilha. Ah, por unanimidade foi criado o sindicato. Não. Ah, por contraste foi criado o sindicato. Ah, ganhou. Não. O que deve acontecer? Ergue o braço, conta. Solta 2, 3 pessoas contando, gente. É importante ter um número de votos a favor na ata. Quem é contra a criação do sindicato tal? Conta. Eu preciso de um número na ata. Alguma abstenção? Conta. Tá? Fiquem muito tranquilos, gente. O número de votos sim, mais voto não, mais abstenções, não precisa bater com o número de pessoas da lista. Por quê? Porque a pessoa pode votar as 3 vezes, você não tem controle, ou ela pode não votar. Tá? Então, essa conta nunca vai bater. E é até estranho se bater. Tá? O que não pode acontecer é ter mais voto do que gente na lista. Aí não dá. 400 votos, sim. Você pega a lista e tinha 15 pessoas. Não dá. Tá? Então, eu preciso de um número na ata. Só para colocar ali, para mostrar que a ata ela é fidedigna daquela votação. Uma dúvida que sempre aparece aqui, e que o pessoal gosta de fazer polêmica, mas não tem polêmica nenhuma. Pode votos por procuração? Pode. Sempre brinco dizendo, né? Você pode até casar por procuração. Pode votar? Pode. No credenciamento, as procurações têm que ser verificadas e tem que cumprir os requisitos da pessoa como se ela estivesse presente. Então, votos presenciais, X. Alguma procuração vai votar? Fulano, você tem quantas procurações? Tá credenciada? X. Como votam suas procurações? Anota. Então, foi aprovada a criação do sindicato com 15 votos presenciais, mais 5 votos por procurações, somando o total de 20 votos a favor, X contra. Perceberam? Então, isso é muito tranquilo. E, por favor, retenham as procurações no credenciamento. Por quê? Porque ela vai ter que ser enviada junto com os documentos para o cartório. Tá bom? Então, é muito tranquilo o voto por procuração. Preciso colocar no edital? Não. Às vezes eu coloco, não sei. Preciso reconhecer firma? Não. Por que é importante reconhecer firma? Só para provar que a procuração foi passada antes da Assembleia. Isso é importante. Eu gosto de reconhecimento de firma por conta disso. Só para provar que ela foi outorgada antes da Assembleia Geral. Ok? Pois bem, se o não ganhar, a Assembleia acaba aqui, gente. E aí, a qualquer momento, você pode publicar os editais e tentar criar tudo de novo. À vontade. Você pode perder 45 vezes e em alguma emplacar. Mas é todo esse procedimento novamente. No nosso exemplo, o sim ganhou. Tá? Então, o sim ganhou, está fundado o sindicato XYZ. Passamos ao próximo ponto da pauta, que é a aprovação do estatuto. Doutores, uma orientação muito importante. Eu sempre recomendo que o estatuto seja disponibilizado previamente em mídia eletrônica e também, se possível, entregue na entrada uma cópia reduzida para cada integrante, para cada pessoa que estiver participando da Assembleia. Isso é muito importante, dar essa publicidade. E o mais importante ainda, que nós não podemos pecar, a publicidade ela tem que ser comprovada pela leitura do estatuto. Tem que ler o estatuto, a proposta de estatuto na Assembleia. Olha, a proposta de estatuto é essa. Leia todos os artigos. Até por isso, gente, o que eu recomendo? Um estatuto, nesse primeiro momento, um estatuto enxuto, apenas cumprindo os requisitos da portaria 501 e os requisitos do Código Civil. E aí, gente, eu utilizo não é uma técnica,
uma ideia que tem dado muito certo, que é a seguinte. A gente pede encarecidamente, porque, notem, cada um vai poder opinar por cada ponto do estatuto. Poder mudar a cláusula, tirar a cláusula, inserir cláusula. Imagine você abrir para uma assembleia gigante a discussão de um estatuto. Não vai acabar nunca essa assembleia, concordam? Então, para evitar isso, o que a gente faz? A gente fala, olha, e a gente mostra. Nas disposições transitórias, tem um artigo que a primeira diretoria terá, sei lá, 180 dias para chamar uma nova assembleia exclusiva para discutir o estatuto. Então a gente pede que nessa assembleia, se não for para discutir vírgula, se não for algo da essência, a gente pede que as pessoas deixem para fazer essa discussão depois. As pessoas podem acatar ou não. Se quiser discutir agora, vai ter que discutir agora, gente. Mas se quiser jogar para depois, joga para depois. E normalmente as pessoas preferem jogar essa discussão do estatuto para frente e não discutirem o estatuto nesse momento, porque é uma discussão que pode demorar dias e dias, convenhamos. Imagina você querer discutir vírgula de todo artigo, de todo... Não dá. Então, a gente fala, olha, está aqui o artigo, a primeira diretoria vai ter 180 dias, um ano, para chamar uma nova assembleia para discutir o estatuto com quórum não qualificado. E aí, normalmente é aprovado, e após o final da leitura, a gente coloca em votação e o estatuto é aprovado, muitas vezes em bloco, num único bloco. E na maioria das vezes por unanimidade. Tá? Então, essa é uma técnica. Agora, se alguém quiser discutir, aí vai ter que discutir ponto por ponto, pegando a proposta dela, trocando e votando uma e fazer aí um estatuto que vai ser montado na hora. Não tem jeito, gente. Tá? Mas, normalmente, essa ideia de jogar para depois da discussão, ela é muito bem recebida por todo mundo. Ok? Então, ao final, recebendo a ideia ou não, o estatuto é aprovado. Certo? Ok? E aí passamos para o terceiro ponto da pauta, que é a eleição e posse da primeira diretoria. Nesse momento, a Assembleia ela pode dar uma pausa de 10 minutos para quem quiser formar uma chapa para concorrer a essa primeira eleição. E aí, as pessoas formam essa chapa e registram na mesa, com o presidente da mesa ou com o secretário. Por nosso exemplo ficar mais legal, vamos imaginar que apareceram duas chapas. Quem chegou primeiro é chapa 1, quem chegou em segundo é chapa 2. Ok? A mesa vai abrir 10 minutos para cada chapa, 15, 5, enfim, tem que ser igual para os dois, se apresentar e falar o que quiser. Ok? Feito isso, quem vota na chapa 1? Conta. Ata. Quem vota na chapa 2? Conta. Ata. Ok? Alguma abstenção? Conta. Ata. Tá? Se não tiver isso na ata, gente, vocês não vão nem chegar no Ministério da Justiça, já vai travar no cartório. Ok? Então isso, ata. Feito isso, a mesa empossa a chapa vencedora e, tecnicamente, a Assembleia passa para o quarto. Eu ia falar que acabou, mas não, passa para o quarto item. Para a Assembleia aprovar que a diretoria eleita tome todas as providências necessárias para o registro sindical. E aí, aprovou isso, tecnicamente a Assembleia ela termina. Ok? Tranquilo até aqui? Próximo passo, gente. O que precisa ter no estatuto e nessa ata? E aqui vai uma dica, tá? Para o Ministério do Trabalho falar que tem uma divergência ou uma incongruência no seu pedido. Lembra a descrição da categoria que vocês colocaram no edital? Lembra a base territorial a pretendida que vocês colocaram no edital? Tem que estar exatamente igual, gente, não pode mudar uma vírgula. Tem que estar exatamente igual no estatuto e na ata. Tem que estar idêntico. Copia e cola, por favor. Ah, é o sindicato de professor, mas não apareceu docente. Vai dar problema. O seu registro vai ser arquivado. O seu pedido de registro vai ser arquivado.
Então, o edital ele vai te engessar pro resto da vida aqui, gente. Você vai trabalhar com aqueles elementos do edital na ata e no estatuto. Não tem como mudar mais. Ah, mas eu quero mudar. Você vai ter que fazer outra assembleia. Muda à vontade. Faz outra assembleia, publica tudo de novo. Tem que estar igualzinho. Ok? O que mais que precisa conter na ata, gente? Na verdade, se vocês vão perceber que todo lugar vai estar lá as atas, as atas. Por quê? São 3 atas aqui. Na verdade, num único documento. Ok? Porque é uma ata de fundação, uma ata de aprovação de estatuto e uma ata de eleição e posse da diretoria. O que precisa conter nessas atas? Além dos elementos básicos que estão no edital, enfim. Na ata, principalmente, eu preciso do nome e do CPF válido, obviamente válido, né, de todos os eleitos. Então, na ata vai vir, obviamente, presidente e secretário da mesa e a primeira diretoria eleita. Tem que estar o nome e o CPF de todo mundo. Ok? Não tem como fugir disso, por óbvio, inclusive. Tá? O que mais que precisa conter nessa ata? Eu sempre recomendo o seguinte, gente. Coloque na ata tudo o que aconteceu, de maneira resumida. Ok, mas fulano pegou a palavra e disse em tal sentido. Coloque. Muito melhor uma ata gigante do que uma ata muito compacta, faltando requisito. Ok? Pois bem, gente. Quem que assina a ata e o estatuto? Na verdade, quem vai assinar a ata é o presidente da mesa, o secretário da mesa e os eleitos. Todos que foram eleitos têm que assinar? Sim, porque é ata de eleição também. Ok? Para evitar problema, gente, você pode ganhar algumas semanas, eu recomendo que o advogado também assine a ata. Ah, mas não precisa. Eu sei que não precisa, mas tem cartório que pede. E é mais fácil você bater um carimbo e assinar ou você instaurar um procedimento de suscitação de dúvida para o TJ resolver. Porque, gente, não tem padronização de ata no Brasil. Uma ata que eu registro em São Paulo, eu não registro em Goiânia, mas eu registro diferente em Brasília. Em São Carlos eu não registro. Então, não tem uma padronização. Então, coloca o nome do advogado e também assina um advogado. Tá bom? E o estatuto, quem assina? Vou começar pelo fim. O estatuto é obrigatório a assinatura de um advogado. Tá? E quem que assina da diretoria? Normalmente é o presidente da entidade. Nesse caso, assina o presidente, que foi eleito primeiro, e o presidente da mesa. Por que o presidente da mesa? Porque, notem, quando o estatuto foi aprovado, já tinha presidente eleito? Não. Então, o presidente da mesa foi quem aprovou aquele estatuto. Então, os dois assinam. Tá? Outra dúvida, gente. A pessoa que foi da comissão que publicou o edital, ela pode ser presidente da mesa e pode ser da diretoria do sindicato? À vontade. Tranquilo. A mesa pode ter... A pessoa da comissão ganhou para ser o presidente da mesa e ganhou para ser o presidente do sindicato. Tranquilíssimo. Problema nenhum. Tá bom? Certo, gente? Então, esses são os requisitos formais. Façam isso, a ata, o estatuto, em 3 vias originais. Tá? Eu recomendo sempre o seguinte, gente. Acabou, kit assembleia para o advogado. Computador e impressora. Por quê? Terminou a assembleia, pega as informações, já confecciona a ata na hora. Por quê? Porque depois nunca mais você vai conseguir pegar essas assinaturas. Vai ficar rodando um motoboy e muitas vezes Sedex aí pelo país 6 meses. E aí extravia. Gente, é uma tragédia. Então, kit assembleia. Faz a ata na hora e colhe a assinatura na hora. Eu vou ganhar aí quase 1 ano de atalho para todo mundo. Porque para colher essas assinaturas depois é muito complicado. Ok? Tranquilo até aqui, gente? Pois bem, próximo passo. Próximo passo é pegar os documentos, que vou chamar agora de atos constitutivos.
O que são esses documentos que compõem os atos constitutivos? Vamos pela ordem, né? Edital, comprovante de edital, de publicação dos editais. Observação. Diário Oficial, você pega no site da Imprensa Nacional, você pode imprimir quantas vias você quiser, tem lá a chave digital, ela é considerada original. Jornal de grande circulação que vocês publicaram, não recortem a publicação, gente. Pode recortar, sim, a folha inteira do jornal. Corta a folha inteira, mas a folha tem que estar inteirinha. Se você recortar só a publicação, vai dar problema. Tá bom? Então, quais são os atos constitutivos? Os editais, as listas de presença, que foi feito no credenciamento, o estatuto aprovado e as atas. O que vai acontecer agora? Vocês vão pegar esses documentos em 3 vias originais, menos a lista de presença, uma única via, vão levar ao cartório de registro civil do local, cartório de registro civil de pessoas jurídicas, do local da sede da entidade. Tá? E aí os senhores registrarão lá a entidade enquanto associação. Então, o sindicato, na verdade, ele tem 2 registros. Um primeiro enquanto associação e um segundo enquanto sindicato feito no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ok? Se tudo estiver certinho, gente, em alguns dias o cartório vai te ligar, ou vai te mandar um e-mail, ou você entra no sistema, e aí vocês poderão ir até o cartório, retirar os atos constitutivos registrados. Eles vão te devolver uma via, e cada documento desse vai ter um carimbo lá de registro com o número do livro, a folha e a assinatura do oficial do cartório. Então, esses documentos são os atos constitutivos. Uma observação, aqui em São Paulo, você leva aqui na 15 de novembro, acho que é, se não me falha a memória, no RDC, CDT, isso. Ali, porque qual é a jurisdição, entre aspas, do cartório? Depende, aqui em São Paulo, depende do CEP. Então você leva lá e lá eles encaminham para o cartório competente. Tem não sei quantos cartórios aqui em São Paulo. É tudo aqui na rua 15 de novembro e você retira lá. Bonitinho, padronizado, legal, uma pastinha, fica até bonito. Ok? Retirado os documentos, gente, vocês vão ter que tomar uma primeira providência. Notem, registrou, nós existimos, somos uma associação, somos uma pessoa jurídica já. Nós somos uma pessoa jurídica, registrado, bonito. Okay? Já existimos no mundo jurídico. Qual o próximo passo? Pedir o registro na gloriosa Receita Federal do Brasil. Temos que pedir um CNPJ. Tá? Então, pega esses atos constitutivos, entra no site da Receita, ou pede para o contador fazer, vai preencher lá os dados, a planilha eletrônica da Receita, preencher os dados. Em alguns dias você agenda, ou dava, não sei se ainda dá, para mandar até por SEDEX esses documentos. Quando chegar na Receita, eles vão conferir e vão te liberar o número do CNPJ, né? Porque, o cartão do CNPJ, não existe mais, né, gente? Cartão, lembra? Tinha antigamente o cartão do CPF, você tinha uma carteirinha do CPF, aquilo não era quase igual a um RG. Hoje é um número, você entra no site da Receita e você imprime tantos quantos cartões do CNPJ ou do CPF você quiser. Tá? Então, é importante ter esse número do CNPJ. Notem, não estamos ainda no registro sindical, tá, gente? Próxima providência. Temos que adquirir um certificado digital. Não tem jeito. Tá? Que é o e-CNPJ. Né? O do advogado, da pessoa física, o nosso certificado digital, o CPF eletrônico, é o e-CPF. Aqui é o CNPJ eletrônico, é o e-CNPJ. Não tem jeito. E a próxima providência é providenciar um comprovante de endereço no nome da entidade. Tá bom? Feito tudo isso, gente, agora sim, com o certificado digital, nós vamos iniciar o pedido de registro sindical, que não dá para ser feito, não dá para ser startado via papel. Tem que ser iniciado pelo site do Ministério da Justiça,
e Segurança Pública. Vocês vão entrar no site, vão logar com o CNPJ eletrônico, vão fazer o cadastro e após alguns dias vai ser liberado. Por que eu estou falando isso, gente? Aqui é uma inovação que ainda nós estamos aprendendo. Porque agora, todo o procedimento de registro sindical, ele é eletrônico. Ele não é mais físico. Antes, nós iniciávamos o pedido eletronicamente, mas todo o trâmite era físico. Agora, você inicia eletronicamente e todo o trâmite ele é eletrônico. Eu confesso que eu não acho muito amigável o trâmite, porque está no começo, nós estamos começando, a gente ainda está em fase de adaptação. Então, a grande modificação hoje, todo esse procedimento eletrônico. Então, você primeiro vai cadastrar, depois você liga lá ou comparece lá para liberar. Tem um trâmite meio chatinho que não resolve na hora. A gente já quer entrar e fazer. Não, você vai mandar, aí vai e-mail, aí volta, autoriza, até liberar o acesso. Liberou, vocês vai fazer o quê? Vai aparecer uma planilha eletrônica e deverá ser preenchida essa planilha eletrônica. Tá? O que precisa aí, basicamente? Nome, base territorial, categoria, endereço, enfim, os dados normais de qualificação, aí, localização, e o nome com o CPF válido dos dirigentes sindicais. Ok? Preenchida essa planilha, gente, vai avançar um nível. Nesse momento, o sistema ele vai calcular mais ou menos o tamanho de uma futura publicação no Diário Oficial. E a gente vai saber daqui a pouco para que vai servir essa publicação, tá? E a gente vai ter que gerar, ele vai calcular o tamanho, vai gerar uma guia GRU para a gente pagar em seguida, ok? Gerou a guia, ou faz um PDF da guia, ou já imprime a guia, vai para uma próxima tela. Essa próxima tela é uma tela de conferência, onde nós devemos gerar um PDF ou fazer a impressão dessa tela. Ok? É uma tela, é um resumo. Em seguida, é feita a transmissão do pedido de registro sindical. Ok? Tranquilo até aqui? Então, nesse momento, foi o pedido de registro sindical. Nas portarias anteriores, com essa transmissão, nós tínhamos prazos de 60 dias para protocolizar no Ministério alguns documentos. Agora, gente, a portaria nova, 501, ela não traz mais nenhum prazo para que esse protocolo seja feito. Tá? E uma inovação. Agora, esses documentos podem ser protocolizados ou via eletrônica ou fisicamente no Ministério da Justiça. Tá? Então agora, antes você tinha que fazer o protocolo físico, tá? Ia tudo para o Ministério, chegando lá era autuado um processo físico. Agora não, agora você manda eletrônico, é feita a autuação eletrônica, ou você manda físico e lá eles fazem a digitalização e transformam num processo físico. Ok? Feito isso, gente, iniciou o processo de registro sindical, ou o procedimento administrativo de registro sindical. E falando português claro, o processo administrativo de registro sindical. Porque muita gente tenta desconstruir e negar. Mas notem, o pedido de registro sindical é um processo administrativo, ponto. E como processo administrativo, ele está à mercê da Lei 9784 de 99, que é a Lei de Procedimentos Administrativos Públicos Federais. Então, nós temos a lei acima e abaixo dela a portaria 501. Tá? Uma observação, eu tenho falado decreto 501? Portaria, né? Tá. Então, quem está por trás desse processo administrativo? A Lei de Procedimento Administrativo Público Federal, a Lei 9784 de 99. Tá? Então, tudo pode ser remetido à lei se for necessário. Ok? Pois bem, feito isso, gente,
E aqui, como a gente chegou no registro sindical agora que ele passou a existir, apenas uma observação que essa portaria inovou, que eu acho que tem coisa que eu acho que é bom, mas talvez seja desnecessário estar na portaria, porque você abre discussões que não precisavam. Por exemplo, os procedimentos administrativos de que trata essa portaria, observação às seguintes diretrizes: simplificação do atendimento prestado às entidades sindicais. Legal. Presunção de boa-fé. Precisava estar aqui? Eu acho que não. Transparência. A lei já resolvia tudo isso, gente, desculpa. Racionalização de métodos e procedimentos de controle. O que é isso? Analisar em lote? Não sei. Eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido. E aplicação de soluções tecnológicas, e por aí vai. Ou seja, eu acho que isso aqui é legal, a iniciativa tal, mas essa simplificação que trata aqui o primeiro inciso, até agora, todo respeito, ela não apareceu. Espero que... Também temos quase um mês e pouquinho de portaria nova, tá bom? Pois bem, gente, fez o processinho, os documentos foram enviados, tudo bonitinho, ele vai ser autuado num processo eletrônico, vai ganhar um número, vocês vão entrar para consultar, ver o status. Eles vão obedecer hoje, é importante, a portaria traz isso, eles vão obedecer hoje uma ordem cronológica de pedido, ou seja, quando você pediu, quando o outro pediu, ou seja, vai ter, em tese, uma fila, né, porque eu, na minha vida, eu já vi processos de registro serem concluídos em 45 dias e eu já vi processos de registro terem mais de 10 anos. Posso citar mais de um, inclusive, tá, gente? Mas, enfim. Então, hoje, tem a fila. Espero que seja dada uma transparência dessa fila e que ela seja cumprida. Ou seja, se algum travou, tem que ver porque ele está fora da curva, porque ele não foi. E resolver. Né? É o que pelo menos se espera. Pois bem, gente, feita essa autuação, o Ministério... Eu ia falar Ministério do Trabalho. O Ministério da Justiça, o que ele vai fazer? Vai fazer o checklist de todos os requisitos que eu falei até agora. É uma análise burra, gente. É ver se tá tudo certinho. A rigor, gente, se não tiver certo, tiver um vício sanável, eu acho que pela lei você pode abrir um prazo aí para a entidade sanar esse vício. Ok? Ah, protocolizou um documento cópia quando tinha que ter protocolizado o original, como por exemplo a guia. Ok, junto. Agora, se for um vício insanável, gente, o que vai acontecer? A Assembleia era para ser publicado o edital com 20 dias, publicou com 19. Dá para arrumar isso? Se for um vício insanável, arquivamento do pedido de registro sindical. E aí lembra aquela guia que eu falei que tinha que pagar para uma futura publicação no Diário Oficial? Vai ser publicado no Diário Oficial o arquivamento do seu pedido de registro sindical, ou seja, vai publicar a sua morte ali. Ok? Ah, fez o checklist, está tudo certinho. O que vai acontecer agora? Vai ser publicado no Diário Oficial o seu pedido de registro sindical. Não é o registro ainda. É o pedido de registro sindical. Vai publicar no Diário Oficial. E nesse momento, gente, vai abrir margem para o contraditório e a ampla defesa. Lembra quando nós estudamos lá no processo civil, devido ao processo legal, que todo processo, inclusive administrativo, deve ter contraditório e ampla defesa, senão ele é nulo? Aqui não é um processo administrativo. Nós temos que consagrar o contraditório e ampla defesa. Então, essa publicação é para tornar público o seu pedido de registro e abrir prazo para entidades interessadas apresentarem impugnação ao seu pedido de registro sindical. Então, essas entidades elas terão 30 dias para impugnar o pedido de registro sindical. Ok?
certo? Não tendo essa impugnação, gente, o Ministério do Trabalho ele vai vir num viés pela portaria e pela lei, ele vai vir num viés de conceder o registro sindical. Não teve impugnação, o registro sindical vai ser concedido. Ok? Mas vamos deixar o exemplo mais longo, né? Teve impugnação de uma entidade interessada. Primeira coisa que vai acontecer, o Ministério do Trabalho ele vai verificar se a entidade ela é interessada. Oi? Eu falei do trabalho? Ah, faz 6 meses, né, gente? Tá na veia o negócio, né? Se eu falar Ministério do Trabalho, gente, entenda o Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Então, vamos lá. Tendo impugnação, o Ministério da Justiça ele vai ver se essa impugnação, se a entidade ela é interessada. O que é para a portaria a entidade interessada? Tem que cumprir alguns requisitos. Primeiro, essa entidade para impugnar, ela tem que ter pedido, ela tem que ter registro sindical, ou pelo menos ter pedido de registro sindical. Ok? Não é qualquer entidade que pode impugnar. Tem que ser sindicato, ou pelo menos ter pedido de registro sindical em andamento. Então notem, federação pode impugnar? Não. Federação vai impugnar a federação. Confederação é a mesma coisa. Só sindicato pode impugnar sindicato. Ok? E segundo, ela tem que demonstrar o prejuízo que ela vai ter, se aquele registro for concedido. Não pode impugnar. Ah, eu sou bancário, vai impugnar um registro de professor. Não dá. Qual o liame, qual o prejuízo que ele vai ter? Nenhum. Tá? Então, se a entidade não cumprir os requisitos, o Ministério do Trabalho arquiva a impugnação e o pedido de registro ele é concedido. Ok? Mas para o nosso exemplo ficar mais dramático, vamos vir na linha de que a entidade ela tem registro sindical, ela tem interesse, ela tem legitimidade. Então, nesse momento, com a impugnação válida, passando por esse juizinho de admissibilidade do Ministério da Justiça, o que vai acontecer? Eles vão analisar essa questão, vão confrontar aí também a unicidade e vão abrir um procedimento, digamos assim, vamos chamar de... Eu não vou ser técnico, mas para a gente entender. Vai abrir um procedimento de autocomposição. Por que eu não vou ser técnico? Porque pode ser conciliação, mediação, arbitragem, enfim. Então, normalmente, o que acontece? O Ministério do Trabalho chama todo mundo, Ministério do Trabalho não, o Ministério da Justiça, chama todo mundo para tentar aí uma conversa, ver se sai algum acordo entre as entidades. E pode ter acordo? Pode ter acordo, tranquilamente. Que tipo de acordo pode ser feito? Gente, do jeito que vocês imaginarem. Mas normalmente, vamos imaginar que o sindicato que está pleiteando o registro sindical é um sindicato de base, que ele está pleiteando uma base territorial de 5 municípios. Certo? E o outro sindicato que impugnou é um sindicato estadual. Então nós estamos desmembrando 5 municípios desse sindicato maior. Pode ser que na reunião o sindicato maior fala, olha, você tem município 1, 2, 3, 4 e 5. Se você abrir mão do município 5, eu concordo com o seu registro. Perceberam? Então, se você abrir mão, você tem um município 1, 2, 3, 4, 5. Abre mão do município 5, eu não me oponho que você tenha um registro nesses 4 municípios. Vamos fazer um acordo assim. Isso pode ser feito? Pode. Então, feito esse acordo, o que vai acontecer, gente? 2 coisas. O Ministério do Trabalho ele vai conceder para a entidade que está... Então, tranquilo. O Ministério do Trabalho ele vai conceder o registro sindical para a entidade que está pleiteando, referente a esses 4 municípios, e vai dar um prazo, normalmente de 30 dias, para mudar no estatuto, tirar o município 5 que ele abriu mão. Porque na Assembleia nós não aprovamos 5 municípios, e agora são 4. Tem uma divergência entre o registro e o estatuto. Então nós temos aí o prazo do Ministério para mudar o estatuto, sob pena do nosso registro ser suspenso, por divergência. Ok? E a outra entidade, ela vai ter anotado no seu registro que eles continuam
representando todo o Estado, menos 4 municípios que foi concedido o registro sindical aqui. E ela também terá um prazo para modificar o estatuto, sob pena de ser suspenso por divergência. Ok? Então, aqui é o melhor dos mundos. Se tem acordo, gente, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Justiça, ele não vai se opor a esse acordo feito entre as partes, tá? E aí encerra o problema. Agora, aqui nós temos uma divergência agora, um grande problema que é o seguinte: e se não tem acordo? Se não tem acordo, aqui tem, na minha opinião, um problemão que veio de uma modificação feita na portaria 326 e copiada na portaria 501, que é o seguinte: a portaria fala que, não tendo acordo em 180 dias, o processo de registro sindical ele é arquivado. Gente, isso é decretar que nenhum sindicato mais vai ser criado. É você decretar que não tem mais desmembramento nem de associação. Porque qual entidade aceita que um pedaço da sua base vai embora? Ou um pedaço da sua categoria? Então, ninguém mais está fazendo acordo. E depois de 180 dias, o Ministério do Trabalho ele vai arquivar. Isso, pela jurisprudência, é errado. Por quê? Porque tem várias jurisprudências, inclusive do próprio STJ, no sentido de que a administração pública ela deve uma resposta para o administrado. Ela tem que decidir o processo, para o bem ou para o mal. Não pode ser uma decisão por omissão. Porque o que está acontecendo agora? Todos os registros estão indo para onde, gente? Para o Poder Judiciário. Que passou 180 dias, não vai ter acordo, vai ser arquivado, acabou o jogo. Então, vasta jurisprudência do próprio STJ no sentido de que o pedido de registro sindical, quando feito, o Ministério, a entidade, a administração pública, a entidade ministerial, ela tem que dar uma resposta para o administrado. É direito das pessoas terem uma resposta da administração pública. Ou seja, arquiva o meu pedido, fundamenta e arquiva, não por uma mera omissão. Essa conta não fecha. Tá? Então, essa é um grande problema que nós enfrentamos hoje no registro sindical. Tudo indo para o Poder Judiciário. Tá bom? Essa questão dos 180 dias por omissão ser arquivado foi inaugurada na portaria anterior 326, que na verdade eles trocaram uma coisa por outra. Por quê? Porque na portaria 326, chegado nesse momento, se tivesse tudo certo, o Ministério do Trabalho determinava que a entidade fizesse uma nova assembleia para ratificar o pedido. E aí concedia. O que é um absurdo, porque você já fez a assembleia solicitando um pedido de registro. Agora, o que o Ministério do Trabalho naquela época fazia? Olha, tá tudo certo, vou te dar o registro. Primeiro eu preciso saber se você realmente quer. Faz uma assembleia. Para. Ou seja, isso foi revogado a portaria 326 e entrou essa questão. Agora, não tem acordo, 180 dias, processo de registro sindical é arquivado. E aí, não tem outra alternativa a não ser procurar o Poder Judiciário. Tá? Não tem outra alternativa a não ser procurar o Poder Judiciário. Tá? Uma outra coisa, uma outra alteração dessa portaria, gente, que é o seguinte: na portaria antiga, você tinha que protocolizar os documentos. Eu falei que tinha que protocolizar os documentos agora, mas não falei quais documentos, né, gente? Passou batido. Então, que documentos você tem que apresentar eletronicamente ou físico? Os atos constitutivos, mais a guia GRU paga, mais o cartão do CNPJ, mais o comprovante de endereço da entidade. Ok? E na portaria anterior, você tinha que apresentar também o número do PIS e a CTPS de toda a diretoria, para provar que era da categoria. Tá? Com a portaria 501, não precisa mais. Agora você manda apenas uma declaração de que o dirigente sindical ele é da categoria da base territorial. Ele está em atividade dentro da categoria da entidade na base territorial. Então mudou esse monte de documento por essa declaração. E aí, se for mentira, vai responder sob as penas da lei. Aquele famoso documentinho que é aquela declaração: declaro sob as penas da lei que
trabalho em tal lugar, na categoria tal, na base territorial tal. Estou apto para ser dirigente sindical nos moldes do estatuto. Fim. Assinou, acabou. Aqui eu acho, a gente tem que falar, né? Eu acho que a boa-fé aqui, eu acho que agora ela foi, nesse caso, realmente ela foi pretendida, tá bom? Só para caminhar aqui para alguns últimos esclarecimentos, gente, que é o seguinte, e aí acabou o registro sindical. Ou ele será feito o acordo, ou o Ministério do Trabalho vai arquivar em 180 dias, ok? Algumas observações, algumas impressões finais, tá? Tá todo mundo reclamando do novo procedimento do registro sindical. Eu acho que vai, assim, tá cedo ainda, mas eu acho que vai melhorar. Eu acho que vai dar uma nova transparência, que até então era muito questionada. Existia uma fila anterior que não era muito respeitada, tá? E aquela fila anterior era um pouco obscura. Então agora está tudo eletrônico, eu acho que fica mais claro para o próprio ministro, inclusive, ou para o próprio presidente, se for o caso, controlar eletronicamente lá quantos pedidos entraram, qual entrou, que dia entrou, qual saiu, qual não saiu, por que não saiu. Então eu acho que o procedimento eu acho que foi bom. Eu não vejo com maus olhos essa portaria, não. Muito pelo contrário. Já vi algumas pessoas aí fazendo alguns comentários um pouco mais severos em relação a ela, mas eu acho que em relação... Assim, não é o melhor dos mundos, mas em relação à portaria anterior, eu acho que nós tivemos aí uma grande melhora. E todo procedimento novo na fase de implantação, gente, eu acho que ele enfim, todo mundo aqui é novinho, já veio no processo eletrônico, mas a gente que é da velha guarda, que pegamos o processo físico e depois fomos para o eletrônico, no começo, gente, foi um desespero. A gente não sabia direito o que ia achar. E aqui é a mesma coisa. Então eu acho que se realmente simplificar, se realmente ficar claro, eu acho que o procedimento aqui vai ser bem interessante, tá? Já caminhando aqui para o fim, abrindo para as perguntas se houver, é o seguinte. Eu quero ampliar a base do meu sindicato. Vamos imaginar que eu tenho um sindicato municipal e existe um sindicato estadual. Eu quero ampliar a minha base e pegar mais alguns municípios desse outro sindicato. Posso? Posso. Nesse caso, tecnicamente, a expressão utilizada aqui na portaria para mudança de base territorial e de categoria é alteração estatutária. É o pedido de alteração estatutária. Como é que é feito, gente? Da mesma maneira que a gente fez para criar um sindicato. Lança um edital, com todos aqueles requisitos, naquelas datas, naqueles prazos, publicando nos mesmos lugares, faz assembleia. Perceberam? O procedimento é o mesmo. Só que aqui tem uma observação muito importante. Quando a entidade já existe, tem uma associação que vai ser transformada em sindicato. Ou a gente pediu o registro sindical, o nosso edital foi publicado errado, o pedido foi arquivado. A gente vai fazer uma assembleia de ratificação de pedido de registro sindical. Certo? Então, quando a entidade já existe, ou vamos fazer uma assembleia de mudar a base ou a categoria de alteração estatutária, quando a entidade já existe, aqui tem um ponto muito importante que normalmente essa armadilha as pessoas caem, que é o seguinte: a entidade já existe, ok? Quem eu vou convocar para essa assembleia? Os sócios ou todos da categoria? Todos da categoria. Tá? E nesse caso, vai ter primeira e segunda chamada. Chama sempre na segunda chamada. Ok? Então, esse tipo de assembleia, para mudar registro sindical, vocês vão chamar toda a categoria. Normalmente, eu já vi pessoas reiteram no erro. Quer ampliar a base, mudar a base, fazer alteração estatutária, chama uma assembleia chamando só o sócio. Não registra. Vai ser arquivado o pedido de alteração estatutária, tá? E aqui um ponto importante. Numa assembleia do sindicato, eu convoco quem? Toda a categoria ou só o sócio?
Depende. Depende do quê? Do assunto que eu vou tratar. Se for um assunto meramente associativo, eu vou fazer uma assembleia para ver que cor que a gente vai pintar o sindicato. Só o sócio. Fazer uma assembleia de eleição, quem vota? Só o sócio. Perceberam? Então, assembleias com conteúdo associativo, a primeira natureza jurídica, você convoca só o sócio. Assembleia com conteúdo sindical, discutir negociação coletiva, discutir greve, alteração de estatuto aqui para o Ministério do Trabalho, nós convocamos toda a categoria, sócios e não sócios. Tá? Esse é um ponto muitíssimo importante, porque isso dá anulidade depois, pode dar anulidade depois da Assembleia. Tá? Então, assunto somente associativo, só o sócio, tranquilo. Assunto sindical, toda a categoria. Não tem jeito. Tá? E é possível também, gente, a junção de 2 ou mais sindicatos numa única entidade. Tá? E aí a portaria estabelece o que é incorporação, fusão, ou seja, um vai absorver o outro, ou os dois vão fundar um outro. Enfim, isso é possível? Sim. Basicamente de que jeito? Assembleia individual, sozinho em cada, e depois uma assembleia conjunta. Aprovou individualmente, um em cada? Aprovou. Vamos fazer uma em conjunto. Aprovou, Ministério do Trabalho. Resolvido. Perceberam? Tá, então, isso é possível. Essa pequena liberdade sindical nós temos. Como também, se você pode dividir pelo desmembramento, você pode unir pela fusão ou pela incorporação. Tá? Eu só vi uma única vez isso acontecer. Normalmente as pessoas acabam realmente fazendo a divisão. Ok? Outra observação. Federação e confederação também tem registro sindical. Qual o procedimento? Basicamente o mesmo. 5 ou mais sindicatos de uma mesma categoria, de bases territoriais diferentes, pode se reunir, lança um edital, faz uma federação. 3 ou mais federações podem fazer uma confederação. O procedimento não é idêntico, mas é praticamente o mesmo. Tá? Não tem grandes modificações aqui da portaria. O procedimento é parecidíssimo. Tá? Então, a federação, o que ela vai ser, gente? Uma associação de associações com registro sindical. E a confederação? Eu sempre brinco dizendo, uma associação de associações com registro sindical. Né? Na verdade, a associação ela pode ser de pessoas físicas ou jurídicas. Se for um sindicato patronal, gente, você convoca as empresas daquele setor. Tudo que vale para o sindicato de trabalhador, gente, você aplica para o sindicato de empregador, porque o nosso modelo é simétrico. Onde tem um sindicato de trabalhador, vai ter um de empregador, ou pelo menos vai ter a possibilidade de ter. Tá? Na verdade, é o contrário. Né? O que estabelece a categoria, você olha para a atividade econômica. Então, onde vai ter um sindicato daquela categoria econômica, vai ter um sindicato de trabalhador correspondente. Ou, pelo menos, vai ter a possibilidade de ter. Tá? Então, para um sindicato de empresa, é a mesma coisa. Só que na Assembleia você vai pedir o contrato social da empresa e a carta de preposição, se for o caso, do representante da empresa na Assembleia. E, de resto, é exatamente a mesma coisa. Tá? Então, notem, o registro sindical, gente, o mais difícil de fazer é o edital, que você não pode errar. Então, não dá para fazer um edital de um dia para o outro, tá, gente? Às vezes as pessoas, mas não dá. Por quê? Você tem que fazer, pega a portaria, checklist, vê se está tudo certinho, manda o conceito da categoria, porque fechou ali, fechou. Tá? Presta atenção no edital e na ata. Tendo os requisitos do edital e da ata, gente, não tem problema nenhum. É quadradinho. O negócio vai. Tá? E se o Ministério da Justiça não conceder o registro, tiver tudo certinho, o Poder Judiciário certamente o fará. Por quê? Porque depois de 88,
o Estado não tem mais o poder discricionário para conceder ou não o registro sindical. Hoje ele concede ou não concede. Na verdade, ele concede ou ele deixa arquivar por omissão, né? Mas hoje, ele não, cumprindo os requisitos da lei da portaria, o Ministério do Trabalho ele é obrigado a conceder o registro sindical. Ministério do Trabalho não, Ministério da Justiça. E se ele não o fizer, com certeza o Poder Judiciário o fará. Tá bom? Doutores, observação. Preciso processar lá o Ministério da Economia porque arquivou o meu registro sindical. Ou conceder um registro sindical de um sindicato que está invadindo a base do sindicato do nosso cliente. Vou entrar com essa ação. Onde que eu entro? Vamos lá. Depende. Tudo depende nessa vida, né? A rigor, gente, para não ter problema, primeira coisa, mandado de segurança ou ação ordinária? Depende. Eu confesso que particularmente não gosto muito do MS, mandado de segurança. Por quê? Porque você não tem dilação probatória, não é. O timing deles hoje está tudo mais ou menos a mesma coisa, tá? Eu brinco dizendo que mandado de segurança é tiro curto. É um tiro de 12. Se estiver pertinho, não tem como escapar. Agora, se estiver um pouco longe, gente, vai dar um machucadinho, mas não acontece nada. Né? Então, e outra, se tiver alguma coisa tortinha, você não consegue acertar depois. Numa ação ordinária você consegue. Então, eu não indico MS para ninguém. E cuidado, porque o dirigente sindical, o cliente, ele tem feito, como diz o Dr. Siqueira, né? Ele tem fetiche no mandado de segurança. Né? Todo mundo quer mandado de segurança. Calma lá. Né? Então, mas vamos lá. Então, primeira coisa, você vai olhar quem que proferiu o despacho arquivando ou concedendo um registro para alguém, você vai entrar com a ação. Então, se for MS, você vai olhar quem conferiu o despacho. Normalmente, não é o ministro da Justiça que assina esse despacho. Tá? Se não for o ministro que assinou o despacho, a competência para processar e julgar esse MS é Vara do Trabalho de Primeiro Grau de Brasília. Ok? Tranquilo? Se for o ministro, competência originária do STJ. Tá? É competência que está estabelecida na própria Constituição Federal. Ok? Então, autoridade coatora, você quer o MS, a autoridade coatora é o ministro, originário STJ. Não é o ministro, Vara do Trabalho, depois da emenda 45, Vara do Trabalho de Brasília. Primeiro grau. Tá? Se for uma ação ordinária, gente, Justiça do Trabalho de Primeiro Grau de Brasília. Tá? Chama o Ministério da Justiça, /União, blá, 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 e chama a outra entidade como litisconsorte passivo necessário, nos dois casos. Ok? Então você faz essa ponderação. Às vezes, se é o ministro que fez o despacho, você pode ponderar se você quer o STJ no mandado de segurança ou você acha mais interessante a Vara do Trabalho de Primeiro Grau. Enfim, gente, aí vai ao gosto do... Depende da estratégia do advogado. Sucumbência, enfim. Né, tem todo esse problema. Uma outra observação, gente. Dessa decisão do Ministério da Justiça, cabe os recurso administrativo em 10 dias, nos moldes da Lei 9784 de 99. Tá? Eu não recomendo recurso administrativo porque eu nunca vi um recurso desse ser provido. Então, vai entrar com o MS, deixa passar 10 dias, deixa morrer, e aí judicializa a questão. Tá? E essa questão da sucumbência que o doutor bem colocou, ela é uma questão muito importante porque aqui sempre teve sucumbência, mesmo antes da reforma trabalhista, para todo mundo. Por quê? Porque essa ação não é uma ação trabalhista típica, né? Então é uma ação de conteúdo cível que por um acaso da emenda 45 está na Justiça do Trabalho. E outra coisa também interessante, aqui as decisões elas têm efeito suspensivo. Ela só vai, não é igual a reclamação trabalhista típica, que normalmente não tem efeito suspensivo, só se o juiz conferir. Então aqui, normalmente, elas têm efeito suspensivo. Por quê? Porque objeto trabalhista, gente, não. Objeto é cível. Então, mesmo antes da emenda, todas essas ações, elas eram tratadas como ações, não como ações trabalhistas típicas,
mas ela tinha essas peculiaridades do cível. Até porque, por que não tinha sucumbência antes da reforma? A gente, por questões do trabalhador, enfim. Por que não tem efeito suspensivo? Porque é natureza alimentar. Aqui não tem nada de alimentar, aqui é disputa de representação sindical pura. Então nesses aspectos, a gente aplicava, a Justiça do Trabalho aplicava aí com esse tipo de diferença. Tá bom? Enfim, gente, de maneira muito resumida, o sindicato, desde a sua ideia, da sua origem, tem todo esse trâmite. Como eu disse, não é um trâmite difícil, mas é um checklist. Baixa a portaria 501 do Ministério da Justiça, verifica lá os requisitos nas entrelinhas, leiam ela inteirinha, montem um checklist. Não tem como errar. Mas, só para terminar, todas as fundações de entidades agora é tudo por desmembramento ou dissociação. Eu nunca vi um trabalho, de categoria C, que sindicato é o seu? Sempre um sindicato está representando, mesmo que de maneira inadequada, vai estar representando, né? E, enfim, essas são as considerações. Eu estou à disposição. A Comissão Especial de Direito do Trabalho da OAB São Paulo está à disposição. A Coordenadoria de Direito Coletivo está à disposição. Nós estamos elaborando um material sobre registro sindical, que eu acho que é importante você estabelecer uma regra simples, clara, para aclarar, né? Porque todo mundo, quando fala em registro sindical, fica uma coisa meio turva. Como é que faz? Como é que não faz? Então estamos elaborando aí um material que nós vamos disponibilizar aí pelas mídias eletrônicas e num futuro bem próximo, que já tô quase que finalizando, partindo para uma revisão, e nós estamos à disposição. E para terminar, obrigado, doutor Tiago, aí por secretariar aí os trabalhos da comissão. Obrigado, doutor Jorge Castelo, por presidir a Comissão de Direito do Trabalho da OAB São Paulo, que a gente sabe que é um trabalhão, né? Obrigado à ESA aí na pessoa do doutor Bolsinhas por essa parceria, por ceder esse espaço, essa estrutura muito interessante. E fica aí a todos e todas o convite para participar das nossas reuniões da comissão. Se não puder, elas são transmitidas ao vivo pelo site, pela página da comissão no Facebook. Na página da comissão, no site da OAB, tem lá como fazer para participar da comissão. Nós estamos de portas abertas aí para trabalhar um pouquinho aí para a advocacia de São Paulo, para fortalecer o direito do trabalho, que nessa época, nesse momento de reforma sindical, de crise econômica, está no cerne da discussão, no cerne da questão, e tudo passa por aqui, gente, tá bom? Boa noite a todos e todas aí, também o pessoal da internet, por tá aí conosco até agora.